E aí, pessoal? Tudo bem? O negócio é o seguinte, eu quero fazer esse vídeo aqui agora, estou gravando esse vídeo aqui agora para responder umas perguntas mais frequentes que aparecem aqui no canal. Tá? Eu respondo todo mundo no canal, tá? Eu procuro responder todo mundo. Mas perguntas que aparecem aí 20 vezes, 30 vezes em cada vídeo, eu acho que é uma pergunta de interesse aí em comum, né? Então eu resolvi gravar esse vídeo para responder essas perguntas, tá? Não é tanta coisa assim, mas acho que quem assistir aqui e já tiver com essa dúvida já fica respondido, tá certo? Só queria deixar bem claro um negócio. No começo, o último vídeo que eu fiz do Ford Ka, vocês viram lá, eu pegando no leilão e tal, ele acabou sendo vendido um pouco antes, né? Ele acabou sendo vendido no meio da história. É bom, por um lado é bom, o carro foi vendido, mas eu tinha mais coisas para gravar dele. Eu ia gravar a transferência dele, fazendo a transferência dele lá no Detran, e tinha que trocar a placa, que ele era um carro do interior, tinha que trocar a placa dele lá no Detran Vila Lobos. Ia gravar tudo isso também. Mas como ele acabou sendo vendido um pouco antes do que eu esperava, foi bom, né? Mas acabei não gravando todas as etapas. Mas não tem problema, todos os carros que eu comprei agora eu vou fazer a mesma coisa, vou gravar tudo para vocês verem, mostrando os números todos no final. Aquele carro lá foi vendido, esse casinho prata foi vendido por R$ 9.500. O guincho, realmente, o guincho que eu trouxe o carro para cá, eu acabei não tendo marcado lá no final, na parte final do vídeo, mas eu coloquei nas observações ali embaixo, tá, que faltou o guincho. Mas comigo elas por elas, que eu também eu coloquei a transferência, que é o que eu iria gastar, que acabou ficando com ele. Então ficou, aqueles números ficaram certinhos. Tá certo? Mas não esquenta não. Todos que eu pegar agora, vou continuar fazendo e gravando lá dentro do leilão também. Dá uma olhada no que tá por vir aí. Dá uma olhada rápida aí. Não. Já foi bom. É muito escorregadinho. Olha lá. Chegou junto. Viram? Esse casinho preto aí é 2010, modelo 11, tá certo? Esse aí tinha uns pneus murchos lá e tal, eu preferi já optar por trazer no reboque mesmo, direto. Esse tem algumas coisinhas aí para fazer também. Mas os números, quando eu fizer o vídeo dele e tal, a saga dele, eu vou mostrar os números todos dele, já compra, na venda, tudo aquilo que eu falei já. Tá certo? E não vai demorar muito não, vai ser rapidão para esse vídeo sair. Tá bom? Tá? Vou gravar também lá dentro, continuar gravando dentro do leilão, só que agora eu vou colocar preço realmente, carros realmente com preço muito bom. Eu tô gravando na íntegra o leilão e colocando um carro que saiu caro, barato, né? Tem muita gente reclamando, mas não tá valendo a pena. Tá? Leilão é assim, gente, leilão é assim, ó. Vou explicar para vocês. O mesmo leilão, por exemplo, essa semana saem os preços ótimos, top, tal, dá pra fazer bons negócios. Na semana seguinte, é uma porcaria. É assim, todo leilão é assim. Na semana seguinte é horrível, os preços são péssimos. Depende do pessoal que tá ali na hora, ou que está online, aquele lance do online, assistindo e tal, né? Vou explicar também, tem uma pergunta do online aqui muito interessante. Vou explicar pra vocês o que todo mundo sabe que é online, mas como funciona o leilão online. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó, a lista de perguntas, eu coloquei tudo aqui, senão não vou lembrar nunca. Tá certo? Vamos lá, primeira pergunta, gente. Posso financiar carro no leilão? Não, não pode. Leilão é à vista, tá bom? Leilão você não financia, leilão é valor à vista. Tá certo? Eu já vi, tá? Vou fazer só eu já vi um leilão, já frequentei um leilão que hoje nem existe mais, que existia essa possibilidade. Algumas edições do leilão, quando eu digo edições, que leilão tem toda semana, o mesmo leilão, né? E algumas edições desse leilão tinha o pessoal do banco, o pessoal vinha lá da financeira e se você queria financiar um carro, você chegava um pouco antes, aprovava a sua ficha, só que é o seguinte, não é você escolher o carro lá, fazer a visitação, escolher eu quero aquele carro ou aquele, não. Você aprovava um crédito para você. Tá? Então eu vou dar um exemplo em números aqui. Você aprovava, por exemplo, R$10.000. Então aprovou R$10.000 durante o pregão, durante o leilão, você podia comprar um carro até R$10.000, seja ele qual for que estivesse lá no pátio. Mas esse leilão lá, o que eu falei, nem existe mais, ele mudou e eu só vi isso ali. Tá? Hoje em dia eu não conheço mais nenhum que tenha essa modalidade aí. Então, a princípio, é só à vista.
Tá certo? Segunda, vamos lá. Eu não vou falar o nome de todo mundo que fez as perguntas, porque é o seguinte, é o que eu falei, são perguntas feitas 20, 30 vezes no vídeo. Se eu for falar o nome de cada um que fez a pergunta, nós vamos ficar aqui o dia inteiro, vocês não vão aguentar ficar olhando pra minha cara. Ah, uma pergunta, tem Kombi no leilão? Perua Kombi tem no leilão? Tem muita gente querendo comprar Perua Kombi, porque apareceu várias vezes. Tem assim, por enquanto ainda tem, tá? Não tem a mesma quantidade que tem carro de passeio aí e tal. Mas tem Kombi no leilão sim. Eu digo por enquanto porque Kombi parou de fabricar, certo? Então o que acontece? Elas vão envelhecendo, as últimas vão envelhecendo. E como vocês sabem, as financeiras financiam um carro de um certo ano para cá. Tem financeira que financia no máximo até 10 anos de uso, tem financeira que financia até 12 anos, não varia muito. Então essa base aí, vai até uns 12, 13 anos de uso, aí as financeiras ainda bancam o financiamento. Então conforme as Kombis forem envelhecendo, elas vão sumindo do mercado, vão sumindo, daqui a pouco as financeiras não financiam mais e não vão existir mais nos leilões. Por quê? Porque é leilão de financeiras, tá? Então, tudo que eu falar aqui, tudo que eu responder de pergunta aqui, é leilão de carros retomados de financiamento, tá? Então tem como leilão sim, tá? Não muito, mas tem, por enquanto. Carro de leilão vem com débito? Geralmente não, tá? Geralmente não vem com débito não, vem zerado de débito, porque a financeira quando retoma o carro do financiado, da pessoa que financiou e não conseguiu pagar e tal, por N motivos, já conversamos sobre isso aqui, quando a financeira retoma, financeira é o banco, gente, banco, todo banco é uma financeira. Quando retoma, eles são obrigados hoje, por lei, a transferir o carro para o nome da empresa, para o nome da financeira do banco. Então, nessa transferência para o nome deles, eles são obrigados a quitar todos os débitos. Como a gente, se você comprar um carro aí de qualquer pessoa e tiver o débito atrasado, quando você for transferir para você, você tem que quitar todos os débitos, senão você não transfere. E funciona exatamente da mesma maneira do lado das empresas. Quando eles transferem o carro para o nome deles, eles são obrigados a quitar os débitos. Pode aparecer, aí vai ter pergunta, mas pode aparecer débito anterior, que apareceu depois e tal. Pode. Quando tem débito no carro, consta em catálogo. O catálogo está aqui, ó. Esse aqui é um catálogo meu, oficial de leilão, tá? Quando o carro tem algum tipo de débito, tá aqui, consta na internet, quando você entrar no site do leilão, vai constar lá, tem caso a caso, carro a carro, lote por lote, vai constar todas as observações, se tiver algum débito, consta lá, consta no edital, o leiloeiro vai falar para você, na hora que o carro estiver sendo apregoado, tem tantos de débito e tal, ele vai falar tudo, fica muito claro, gente, é só pesquisar, só olhar, caso tenha, tá bom? E se tiver, é por conta do arrematante, é por sua conta que está comprando o carro, tá certo? Mas é tudo explicado, tudo bem avisado. Mas, no geral, não existe débito, tá certo? Os carros vêm zerados, você tem que transferir depois uma transferência por sua conta. Mas é só transferência, tá bom? Quando tem, avisar. Vamos para a próxima. O que quer dizer câmbio sem gravação? Câmbio do carro sem gravação. Quer dizer o seguinte, a maioria dos leilões, todos os leilões colocam câmbio sem gravação, câmbio sem pesquisa. Todo carro, o câmbio do carro tem uma numeração, que é colocada na fábrica, como o motor, tá? Há alguns anos atrás o motor era acessório, como o câmbio é. Então, você podia trocar o motor do teu carro, colocar um outro, o Detran não queria saber de numeração. Hoje não, hoje de uns tempos para cá, de uns anos para cá, você tem a numeração, se você trocar o motor do carro, a numeração vai constar, a nova numeração vai constar no documento do carro. Câmbio é a mesma coisa no número. Você tem o número do motor, do câmbio, desculpa, tem o número do câmbio colocado pela fábrica. Mas o Detran não exige que seja o mesmo câmbio. Então o que acontece? Todo lote, todo carro que vai para o pátio de leilão, que vai ser leiloado, é feito uma vistoria, tá bom? Essas vistorias mesmo. E é pesquisado o motor, é pesquisado tudo no carro, o chassi, se tá bom e tal. Para constar justamente no catálogo para você não comprar enganado. O câmbio não é exigido pelo Detran que seja o mesmo, então eles nem pesquisam, nem é feita a pesquisa de câmbio. Por isso que consta em catálogo. Como é que é a pergunta? Câmbio sem gravação. Não é que está sem gravação, está lá a gravação. Mas não importa, pouco importa isso para transferir. Não faz a menor diferença se for dele ou não, então nem existe essa pesquisa. Então o câmbio sem gravação não esquenta a cabeça, não pega nada, não tem problema nenhum para você, tá bom? Pode comprar constando sem gravação e tal, que não dá nada, você transfere o carro normalmente. Não é uma exigência legal. Vamos lá.
O leilão, aí, uma pergunta legal que aparece bastante. Como funciona o leilão online? Leilão online todo mundo sabe, você está comprando pela internet, tá bom? Então funciona exatamente isso. Tem a parte presencial, as pessoas que estão ali no dia, na hora do leilão, dando seus lances, e tem as pessoas que estão pelo computador em casa, no Brasil inteiro, entendeu? Estão dando seus lances também. Então é isso, é exatamente isso. Você quer comprar online, você tem que fazer um cadastro no leilão, antes do dia do leilão que você quer participar, porque esse cadastro vai ter que ter uma aprovação deles. Então eles vão te pedir umas documentações lá, umas cópias de documento e tal, você vai enviar aquilo para eles, você não precisa ir lá no escritório, você vai enviar aquilo para eles, eles vão aprovar o seu cadastro, você já está apto a comprar online, você não precisa sair da sua casa. Tá? Uma modalidade que eu não gosto, eu particularmente não gosto, mas cada um. Tá certo? Por quê? Você vai comprar carro por foto. A foto nunca representa o real estado do carro, tá bom? Tem muitas vezes que eu vejo aqui, que eu entro no site, olho as fotos do carro, vou lá pessoalmente, quando você chega ali, perto ali, presencialmente, você vê que não é nada daquilo. Então eu acho um risco muito grande. Leilão já é um risco, tá? Isso eu sempre deixei claro. Leilão já é um risco, você compra um pouco no escuro, sabe? Você faz negócio um pouco no escuro, você não tá olhando, você não consegue analisar realmente o carro, você não consegue funcionar, você não consegue andar. Você vê uma coisa por foto, chega lá é outra, péssimo. Outra observação online que é muito importante fazer, muito interessante fazer. Se no auditório de leilão tiver 200 pessoas, 300 pessoas, online tem 20 vezes mais. Então a disputa é muito acirrada. Era mais fácil comprar quando os leilões não eram online. Tá bom, mas isso é outra história. Tá bom? Entenderam mais ou menos aí como é que é online? Vamos lá, vamos para a próxima. Uma pergunta que aparece de vez em quando. Depois da compra de um carro financiado, retomado de financiamento, você tem que continuar pagando as prestações? Acho que quer dizer, o que as pessoas querem dizer, continuar pagando as prestações, são as prestações do dono anterior, que ele parcelou o carro e não conseguiu pagar. Então, você tem que continuar pagando aquelas prestações? Não. Zera. A partir do momento que foi retomado o carro, foi para a financeira, zerou. Tá? Você comprou o carro, está zerado. Você compra sem débito nenhum. Você paga à vista, paga sem débito, compra sem débito nenhum. Não existe prestação, você não tem que continuar pagando nada. Preciso de cheque para comprar carro em leilão? Tem um vídeo aí aqui no canal que eu expliquei isso aí. Precisa de cheque para comprar carro em leilão? Não necessariamente, tá? Não necessariamente, você pode levar alguém que tenha cheque. Vou explicar bem rápido que tem um vídeo aí, tá explicando, mas essa pergunta aparece muito ainda. Você pode levar alguém que tenha cheque, algum conhecido seu, familiar, sei lá, que tenha cheque, ele pode dar o cheque lá na hora. E não quer dizer que o carro vai sair no nome dele, não, tá bom? O carro sai no seu nome. Tem um vídeo aí, dá uma olhada. Só que esse leilão que vocês têm visto aí, se você não conseguir nenhuma pessoa, essa informação é importante, que eu não expliquei isso em lugar nenhum, que eu acabei descobrindo essa coisa nova. Esse leilão que eu mostrei para vocês aí, tenho mostrado os carros passando lá sendo vendidos, já tem um novo esquema. Se você não tiver cheque e não tiver ninguém que tenha para levar no dia lá, ninguém disponível, leva R$1.000 no bolso, põe milão no bolso, chega lá, antes do leilão você conversa com o pessoal do escritório, eu quero comprar, só que eu não trouxe cheque e tal, mas eu posso deixar R$1.000 aqui de calção, tá bom? Você compra do mesmo jeito, beleza? Só que é o seguinte, comprou, tá? Se você desistir da história, você perdeu os R$1.000, tá certo? Entendeu? Então veja bem o que você está fazendo, veja bem se você realmente quer aquele carro, se você analisou bem, é o que eu falo sempre. Leilão pode ser muito bom, cara, mas pode ser também um pesadelo. Analisa bem, tá? Senão você perde a sua grana. Esses carros podem andar na rua? Uma pergunta que aparece sempre. Esses carros podem andar na rua? Claro que pode, é um carro normal. O carro pode andar na rua normalmente como qualquer um outro, é um carro normal, gente. Você fez, sei lá, se tiver alguma coisinha para fazer, você fez, deixou o papo, lógico que pode andar na rua, não é uma sucata. Se você for ler um sucata, comprar um sucata, você não pode andar na rua com ele. É carro para aproveitar peças. No caso de leilão, não. Claro, você pode andar normalmente, é um carro normal, você pode andar na rua com ele normalmente. Como saber se o carro é recuperado de financeira ou seguradora? Como saber? Muito simples. É o que eu falo sempre, muito simples. Consta no catálogo, se ele é recuperado de financeira ou seguradora, consta na internet, quando você entrar no site do leilão, cada caso, cada lote é um carro, cada lote vai estar especificado lá a sua derivação, a sua procedência, se é de seguradora financeira, e no edital também. Então, e no próprio dia do leilão lá, vai estar explicado também. Não tem como comprar errado não, gente. Não tem como comprar um carro sinistrado, um carro recuperado de seguradora
achando que é recuperar de financiamento, entendeu? Não dá para comprar errado não, é só você ficar meio antenado aí. Motor trocado, agora é motor trocado no leilão dá problema? Motor trocado dá problema sim, no mínimo você vai ter que gastar mais para regularizar esse motor. É avisado lá, como eu disse, como tudo é avisado também o motor trocado não regularizado, tá? Avisam também quando o motor é trocado e já está regularizado. Esse não vai ter problema nenhum. Vai constar o número novo do motor lá no documento do carro, mas já está regularizado na base BIM. Não tem problema nenhum. Agora, o motor trocado não regularizado, o problema dele é o custo. Você vai ter que regularizar isso. E como regulariza? Trocando esse motor, certo? Colocando um motor legal, tá? Aquele caso que eu falei, um motor legal, um motor que não tenha BO nenhum, não tenha sido derivado de um carro roubado e tal, nada disso. Não que você vá fazer isso, não é isso que eu estou dizendo. Alguém já fez e está lá. A hora que for levantar na base BIM, a hora que fizer uma pesquisa, vai constar. Esse motor não serve. Não dá para regularizar ele. Não dá nada para você, mas você tem que trocar o motor. Ou no mínimo o bloco, tá? Trocar o bloco, você vai ter que comprar um bloco com nota fiscal. E é caro. Depois para colocar esse bloco no carro, vai entrar todo um serviço de mecânica grande, tá? E é complicado. Você tem que comprar um bloco já montado. Eles vão partir para a parte mecânica da coisa. Um bloco já montado, com os pistões, tudo lá dentro, que nunca você vai comprar na medida certa que está aquele lá. Então o custo é grande, é problema assim, não aconselho não, tá? Se o motor for trocado não regularizado, ó, foge, tá certo? Se for regularizado, na boa, não desmerece nada do carro na hora da venda, fica tranquilo, tá bom? O motor legal tá lá, tá bom, não tem problema. Mas se não for, se for motor trocado não regularizado, evita, tá certo? Que a dor de cabeça e o custo, tá, que vai dar muito grande, não compensa, gente, tá? Sinceramente não compensa. Ah, uma pergunta muito interessante, gente que já foi em leilão, até comigo já. Por que online as pessoas pagam mais caro em carro? Tá? Você está no leilão, aquela história do online que eu falei agora. Por que online as pessoas pagam mais caro do que as pessoas que estão lá no presencial? Porque, principalmente aqui em São Paulo. Gente, em São Paulo, os preços do carro, vamos falar de Brasil, nível de Brasil aqui. Os preços de carro em São Paulo e Rio de Janeiro, me arrisco bem a trama a dizer Rio de Janeiro também. São os dois estados no Brasil com os preços mais baratos de carro para revenda, tá certo? Se você for ao sul, norte, nordeste, ou o interior mesmo, não precisa ir muito longe, os carros são mais caros do que aqui em São Paulo, tá certo? E as pessoas que estão comprando online, nem sempre estão em São Paulo, eles estão em outras regiões, em outros estados aí. E lá dá para revender um pouco mais, um valor um pouco mais alto, tá certo? Então as pessoas pagam um pouco mais alto também. Então a gente que está em São Paulo, que estamos comprando aqui em São Paulo, a gente leva uma certa desvantagem aí com o online, tá? Eles pagam um pouco mais, a gente não consegue chegar ali. Então, às vezes a gente tem que abortar, deixar eles levarem. Então o online geralmente é mais caro por isso, porque o online está no Brasil inteiro e então eles costumam pagar um pouco mais caro mesmo. A disputa é bem difícil. É o que eu falei, antes quando não tinha online era mais fácil para a gente aqui em São Paulo, né? Ficou mais complicado um pouco. Vamos lá, a pergunta, tá, interessante, essa aqui, todo mundo pergunta isso, onde é esse leilão? Pô, esse leilão eu já falei várias vezes, cara, tem gente brigando comigo, você não fala onde é o leilão? Falo, sempre falei. Avenida dos Estados 584, tá? Sentido ABC, não é sentido centro de São Paulo, sentido ABC. Ali é o Tinga, Santo André, facílimo de chegar. Então, Avenida dos Estados 584, tá bom? Sentido ABC. Muito fácil. Esse daí é toda sexta-feira, tá? Começa aí por volta de 9h30, 15 para as 10 da manhã. Mas chega antes, chega mais cedo. Eles abrem os portões 7h30, 15 para as 8 da manhã, para você fazer a visitação. Chega mais cedo, vistoria os carros, olha o que te interessa, olha bem, vistoria bem. Outra pergunta aqui, ó, interessante também. Todo carro de leilão fica constando nos documentos que que passou por um leilão? Não, nos documentos não. O que fica constando nos documentos são carros sinistrados, certo? Carros recuperados de sinistro. O carro foi sinistrado e tal, a hora que for recuperado, voltar para as ruas, tem que constar no documento. Sinistro recuperado. Carro que passa por leilão por conta de financiamento, retomada de financiamento, não fica marcado nada nos documentos. Mas fica marcado no histórico do carro, tá certo? Já me perguntaram bastante isso aí lá. Se você fizer uma pesquisa cautelar, fizer uma vistoria cautelar, vai constar lá que esse carro passou por leilão. Mas vai constar também por qual motivo. Porque foi um carro financiado e tal.
Tá certo? Isso não desmerece nada o carro não, gente. O que é vistoria cautelar? É uma vistoria mais minuciosa, só isso. Tá? Tem essa vistoria que a gente faz aí, de chassis e motor para fazer transferência de qualquer carro aqui em São Paulo hoje, gente. Se você vai transferir um carro para o seu nome, você tem que ir nessas empresas. Não posso falar o nome de empresa aqui, gente. De repente a empresa não gosta e tal, mas entra no Google aí, você vai ver. Essas empresas aí que fazem a vistoria, vai fazer esse laudo de transferência, chama laudo de transferência, esse laudo simples, que não é nada mais pesquisado do que número de chassi e número de motor. Aquela história, para ver se o motor é do carro mesmo. E se o chassi está bom. A vistoria cautelar é uma vistoria mais minuciosa do que essa. É feito também laudo de motor e chassi, é verificado. E verificado todo o histórico do carro, desde que o carro nasceu, vamos dizer assim. Tá certo? Tudo. Você vai ficar sabendo tudo. Quantos donos teve, se passou por leilão e tal. Mas nada que desabone o carro, gente. O carro passou por leilão por conta de um financiamento que não foi pago. Foi retomado e passou por um leilão. Só isso. Isso aí não desmerece em nada o carro. Aí você vai falar, tem gente que não gosta. Tá bom, tem gente que não gosta de carro amarelo, tem gente que não gosta de carro branco, e daí eles existem. Tá certo? Nem todo mundo gosta de tudo. Eu não quero comprar um carro que passou por leilão. Tá bom, vai atrás de outro. Sempre, gente, é assim. Tá bom? Nem todo mundo gosta de tudo. Eles existem, estão aí. Tá? Quem não faz pesquisa, quem não faz esse laudo cautelar, essa vistoria cautelar na hora de comprar um carro, pode muito bem comprar um carro que passou por leilão, por esse motivo, financiamento, e nem sabe. Sua rua deve estar cheia deles aí, tá? Que é de leilão, pertence ao leilão, ninguém sabe. Qualquer pessoa pode comprar em leilão? Qualquer pessoa pode comprar em leilão, desde que seja maior de idade. Tá bom? Tem que ser maior de idade, tá? Qualquer pessoa pode comprar em leilão de carros, retomado de financiamento, carro de seguradora. Sucata é outra coisa. Eu já expliquei no outro vídeo, mas sucata é outra coisa. Sucata tem que ser empresa cadastrada no Detran. Não basta ter uma empresa só, tem que ser uma empresa cadastrada no Detran. Aí você tem autorização para comprar sucata em leilão. Tá? Muita gente tem perguntado, quanto eu pago, quanto eu consigo comprar, por quanto eu consigo comprar um carro tal, tá? Por quanto eu consigo comprar um Gol G3, por quanto eu consigo comprar uma Maré tal. Isso é muito relativo, gente. É o que eu falei, expliquei na outra pergunta lá, depende do dia, tá? Às vezes está num leilão que em um dia que não está dando bons preços, não vai sair com um bom preço. Às vezes está num dia que está legal, você consegue fazer um bom negócio. Então não dá para falar para você vai pagar de tanto a tanto. De repente você vai no leilão, não acontece nada disso. Você vai falar, aquele cara lá. Não é, depende do dia mesmo. Tem que, se for uma vez não tiver legal, vai na próxima, tá? No outro e... É o que eu falei, nem toda edição do leilão é bom. Tá? Depende muito das pessoas que estão ali no dia e principalmente online. Não é? Dá para fazer bom negócio? Dá. É muito fácil? Não é tão fácil que nem era. Já foi mais fácil, como eu falei. Né? Mas dá para fazer bons negócios. E vou insistir Vou insistir em um ponto aqui. Tá? O segredo do bom negócio, tá certo? Principalmente em carro. O segredo do bom negócio está na compra. Tá certo? E não na venda. Já falei isso em outros vídeos, mas é verdade. Se interem do que vocês estão interessados, do que vocês querem. Se interem de valores. Valores que estão sendo praticados no mercado. Não valor de tabela. A tabela é simplesmente para a gente começar, um ponto de partida, para você saber quanto aquele carro está na tabela. Não quer dizer que você vai vender ele na tabela. Hoje em dia está muito difícil vender qualquer coisa em tabela. Tá certo? Mas se interem dos valores nos classificados, efetivamente por quanto estão sendo vendidos aqueles carros, esse modelo que você está interessado, ou modelos, né? E a partir daí é o ponto inicial, tá certo? Chegou no leilão, olha o carro, olha o estado, vê como é que tá, calcule todas as taxas, calcule todas as benfeitorias que você vai ter que fazer, com aquelas surpresinhas que eu falo para vocês que sempre aparecem, deixa uma margem aí para isso, e a partir daí começa a efetuar seus lances, tá certo? Mas o segredo é esse, tá? É a compra, tá bom? Vou insistir nisso aí. Tem épocas piores para comprar carro em leilão? Épocas do ano pior ou melhor? Tem sim, gente. Começo de ano, janeiro e fevereiro, são as piores épocas para comprar carro em leilão. Por quê? Vou explicar. Esses carros que estão sendo vendidos em janeiro e fevereiro são carros que já estavam no pátio desde o ano anterior, tá? São carros que já foram retomados, tá? E estão no pátio. Já foram transferidos para o nome dos bancos, das instituições financeiras aí, tá certo? Então virou o ano, janeiro e fevereiro, virou o ano, já incide em cima deles licenciamento, IPVA, seguro obrigatório.
o banco já transferiu para o nome dele, eles não vão lá pagar isso aí, não, eles vão vender com esses débitos aí, tá certo? Virou o ano, eles vão vender com esses débitos para você. Então é a pior época por causa disso, que além do valor das taxas dos 5%, você ainda tem IPVA, licenciamento, seguro obrigatório do ano vigente, tá certo? Porque são carros que estavam no pátio, que eu acabei de falar, já estavam no pátio desde o ano passado. A partir daí, a partir de março, meio de março em diante, os carros estão chegando, eles estão transferindo para o nome deles e estão quitando todos os débitos. São obrigados a fazer isso, tá? Não estão fazendo porque são bonzinhos, não. São obrigados a fazer isso. Aí você pega o carro realmente sem débito. Procedência, uma coisa interessante, carro de leilão tem procedência total. Todo carro de leilão é feito essa vistoria cautelar que eu falei. Tá certo? Qualquer coisa que estiver errado lá, eles vão avisar. E tem procedência total. Tem muita gente que acha, não, leilão não é uma boa, não gosto e tal. Tá bom, tem direito. Mas a procedência, eu já falei isso em outro vídeo também, a procedência é total de carro de leilão. Leilão tem devolução? Em alguns casos, sim. Em alguns casos bem específicos. Mas é difícil acontecer. Se a entrega de documento, que te dão um prazo para entregar o documento final para você ter o seu nome, se passar do prazo estipulado por eles, você tem direito a devolver o bem que você comprou. Tá certo? Ou se tiver algum defeito muito grave no carro, tipo motor travado, câmbio travado, defeitos grandes assim de mecânica, ou problema no chassi e tal, essas coisas, e não tiver sido avisado em catálogo, edital e tudo, e você tem o direito de devolver também. Mas é muito difícil acontecer isso, hein? Já vou avisando, é muito difícil. Hoje em dia foi feita aquela pesquisa que eu falei pra vocês, esse laudo, antes do carro ser leiloado, e é difícil acontecer esse tipo de coisa, tá bom? Só nesses casos específicos assim você tem direito à devolução. Me arrependi, não quero mais, achei que não é um bom negócio, azar seu. Não tem devolução, tá bom? Deixar bem claro isso aí, que as pessoas perguntam, acham que, comprei, me arrependi, não quero mais brincar disso. Não, não existe, tá bom? Você pode até não pagar o carro, mas você deixou um cheque, você deixou um valor lá, que vai ser, você não pega de volta. Eles vão te cobrar juridicamente isso aí. Tá certo? É aquele lance que eu falei, né? Pensa bem antes de dar seus lances lá. E aí, pessoal? Ajudou em alguma coisa? Tirou dúvidas? Legal, você que ficou aí até agora, olhando pra minha cara aqui, dá um like pra gente aí, tá? Se achou que foi legal, dá um like no canal aí, incentiva a gente pra caramba a continuar fazendo esses vídeos aí. Esses lá dentro dos leilões e tal. Vamos continuar fazendo, tá bom? Se não é inscrito no canal, dá uma olhada nos outros vídeos aí anteriores, tá? Se gostar, se inscreve aí, tá? Pra você saber o que vem pela frente. Muita coisa tá vindo aí, tá bom? Gravação lá dentro, vou fazer uns vídeos explicativos aqui de como analisar o carro, como eu falei anteriormente. Legal, gente? Beleza? Ó, like aí. Obrigado por ter ficado aí até agora, tá bom? Vamos pro próximo. Valeu, gente. Até o próximo.